Como nós. Nosso módulo hoje é o módulo de número 9, para a disciplina de instalações elétricas. Nosso tema de hoje é fornecimento trifásico e balanceamento de fases. Conforme eu falei para vocês, eu vou explicar o que é um fornecimento trifásico, o que seria esse balanceamento de fases e, na verdade, esse assunto ele vai estar um pouco atrelado àquilo que a gente já viu. Então, assim, eu não vou pedir para vocês copiarem, eu vou pedir para que vocês façam alguns cálculos junto comigo, tá? Só para que eu consiga saber se vocês estão conseguindo manusear corretamente os cálculos na calculadora, tá? Para quem tem calculadora científica, beleza. Para quem não tem, faz no celular, dá certo da mesma forma. Bom, vamos adotar a mesma regra de sempre, deixando o microfone desligado. Assim que você tiver alguma dúvida, ligue o microfone, me pergunte e não esqueçam de desligar o microfone, por favor, tá? Porque toda vez eu fico, às vezes, parando para ter que desligar o microfone, que fica barulho. Eu já comprei esse fone para tentar mandar o som para vocês o mais limpo possível, apesar de eu ver que não está tendo assim tanto sucesso, mesmo porque o barulho que tem lá fora na rua acaba por o aluno escutar. Para vocês terem uma ideia, acho que foi segunda-feira. Segunda-feira começou uma obra aqui na rua que, pelo amor de Deus, era aquelas não sei se não é britadeira, que o cara fica quebrando o asfalto, mas foi uma loucura grande. Não sei como é que eu consegui ainda ministrar aula na segunda de manhã. Mas vamos lá. Uma vez que eu realizo todo o procedimento para a instalação dos condutores, dos dispositivos de proteção, isso nós vimos, fizemos o levantamento das cargas, eu fiz o levantamento da quantidade de iluminação que vai ter em um ambiente, a quantidade de iluminação com relação à potência, que não vai ter nenhuma restrição com relação a nenhum cômodo da casa, tanto faz cozinha, banheiro, sala, quarto, vai ser adotada a mesma regra. Vai ser dado pela área, que é comprimento vezes largura. Depois nós falamos de tomadas, e o levantamento de tomadas que nós fizemos foi mediante o perímetro, que é a soma dos lados, que, nesse caso, eu vou ter que me atentar a algumas observações. Exemplo, para fazer o levantamento da quantidade mínima, entenda, quantidade mínima de tomada. Digamos que numa sala eu determinei, eu fiz o cálculo, a quantidade mínima são 3 tomadas. Não quer dizer que eu tenho que necessariamente colocar só 3 tomadas na sala, no quarto. Quando você faz o levantamento, a norma define a quantidade mínima. Quer dizer, menor do que isso não posso ter. Mas eu posso ter mais tomadas além dessas 3 tomadas. A ideia de você ter uma quantidade suficiente de tomadas em um determinado cômodo é justamente para evitar aquela questão da extensão, aquela questão do T, que a gente chama também de Benjamin, tá bom? E vocês fizeram o levantamento através do perímetro. Levantamento do perímetro, que é a soma dos lados em um ambiente, no caso sendo sala e dormitório, segundo a 5410, é de 5 em 5 metros. A potência é de 100 voltampere, isso por cada tomada. Já para a cozinha é diferente, para a cozinha é de 3,5 metros a 3,5 metros. 600 voltampere as 3 primeiras tomadas, acrescido de 100 voltampere para o restante, tá? Ou fração de perímetro. Então, assim, são observações que a norma descreve com relação à quantidade de tomadas. Na cozinha acaba sendo mais tomadas do que outros compartimentos, mas em virtude de eu ter uma quantidade maior de eletrodomésticos. Eu tenho geladeira, eu tenho fogão, micro-ondas, espremedor de laranja, liquidificador, sanduicheira. Então, assim, eu tenho uma gama de eletrodomésticos, pelo menos, presumível para a instalação. Bom, então fizemos todos os passos, definimos o dimensionamento dos condutores, verificamos que existem 4 critérios que eu posso definir: a grossura do condutor, a seção transversal, a bitola desse condutor. Pelo critério da seção mínima, que é o mais fácil, você vai atrelar a tabela 47, que fala que a bitola mínima para um circuito de iluminação é 1,5, para um circuito de tomadas, que a gente chama de circuito de força, é de 2,5. Verificamos, depois do critério da seção mínima, o critério da capacidade de condução, no qual nós fizemos alguns cálculos para definir qual a corrente, em cima dessa corrente definir qual o condutor, que
nós fizemos alguns acompanhamentos em cima das tabelas, né? Da 5410. Fizemos o terceiro critério, que é o critério da queda de tensão. Esse critério da queda de tensão é levado em consideração o comprimento, tá? Comprimento do condutor, desde o quadro de distribuição até o ponto de utilização. E, por fim, nós fizemos o critério do curto-circuito. Feito esses critérios, nós definimos também qual dispositivo de proteção nós iremos utilizar. Ou seja, qual o disjuntor correto que eu iria utilizar com relação à corrente nominal. Então, são informações que a 5410 ela fala justamente a respeito disso. Pessoal, só um instante. Só um instante. Então, vamos lá, pessoal. O tipo de fornecimento. Uma vez que eu fiz todo o levantamento, eu tenho que saber o limite da potência instalada e me atentar para uma norma agora da concessionária local, que é a antiga Coelce, que hoje é Enel. A especificação técnica 124, ela fala se o circuito que vai para sua residência, ou para sua fábrica, ou para sua indústria, se vai ser monofásico, se vai ser bifásico, se vai ser trifásico. Bom, o circuito monofásico é um circuito que só detém uma fase. Circuito bifásico, 2 fases. Circuito trifásico, 3 fases. Para que seja definido que o fornecimento seja monofásico, que seja bifásico ou trifásico, vai depender da potência instalada desse ambiente. Isso nós vamos levar em consideração que você fez o levantamento de toda a potência do ambiente, no caso, por exemplo, uma residência, uma fábrica, uma indústria, um hotel, sei lá. E ao levantamento dessa potência, eu vou saber se o fornecimento que a Enel vai passar para mim, se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Bom, limite de fornecimento. Esse trecho aqui, pessoal, é um trecho da Enel, tá bom? A especificação 124. A carga instalada máxima por unidade consumidora conectada à rede aérea é de 75 kW. Rede aérea, vocês já estão vendo aqui na imagem, tá? Que é o mais comum da gente ver. Vamos colocar aqui 90% da instalação no nosso estado provém de uma rede aérea. E eu tenho um gatozinho pingado aqui, outro acolá, de rede subterrânea. Então, são pontos específicos que eu vou encontrar linhas subterrâneas. Por exemplo, ali na Monsenhor Tabosa, Fortaleza, né? Monsenhor Tabosa, ali perto da Dragão do Mar, você vai encontrar rede subterrânea. Então, só assim, não sei se Trairi, alguém falou para mim que tinha. Então, assim, são pontos específicos. Realmente não tem... O que você vê na rua é poste, à vontade, né? Com tensão primária. Então, segundo a especificação técnica, a carga instalada máxima é de 75 kW. Beleza. Então, vamos lá. Para a definição de ligação monofásica. As unidades consumidoras conectadas à rede aérea de baixa tensão, com a carga instalada até de 10 kW. Então, veja, até 10 kW. E as unidades consumidoras conectadas à rede subterrânea, não vai nos interessar, mas a norma fala sobre linha subterrânea, que tem um limite de 15 kW. Deve ser atendido com um condutor de fase, ou seja, um cabo fase e um cabo neutro. Então, a tensão entre a fase e o neutro vai ser de 220 volts, que acredito que a alimentação das residências de vocês. Então, todas as residências, vocês irão encontrar 220 volts na tomada, tá? Então, a ligação é monofásica. Bom, quando essa potência ela ultrapassa os 10 kW, então ela vai até o limite de 20 kW, passou de 10 até 20, o fornecimento vai ser por uma ligação bifásica. A ligação bifásica vai ser através de 2 cabos fase, 2 condutores fase e um neutro, tá bom? A tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, vai ser de 380 volts, e a tensão entre qualquer uma dessas duas fases e o neutro será de 220 volts. Já a ligação trifásica, as unidades conectadas à rede aérea têm uma carga instalada até o limite de 75. Então, vamos lá. Até 10 kW monofásico, até 20 kW bifásico e até 75 trifásico. Mas preste atenção. Quando passar dos 75, continua sendo trifásico, certo? Só que quando ultrapassa os 75 kW, o transformador, que é o elemento utilizado para isso, para receber uma tensão e transformar para um outro valor de tensão menor, já vai ser do cliente.
e não vai ser mais da concessionária. Então, até 75 kW é da concessionária. Sendo assim, nesse ponto eu vou ter 3 fases e eu vou ter um neutro. Por isso que a gente chama de sistema trifásico, são 3 fases. A tensão de linha é de 380 e a tensão de fase neutro é uma tensão de 220 volts, certo? Aí vem aquela história. O que é tensão de linha e o que é tensão de fase? Para a gente saber e eu não ficar falando grego aqui para vocês, certo? Vamos lá. Considero o sistema trifásico indicado a seguir. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Tem uma medição aqui com VFN, tensão de fase neutro, em que eu encontro aqui A, B, C e N, ou então R, S, T e N. Essas 3 primeiras linhas correspondem às 3 fases que são fornecidas. Então, eu tenho aqui 3 fases e eu tenho essa parte de baixo que é o neutro. Então, entre qualquer uma dessas 3 fases e o neutro, eu vou ter uma tensão de fase neutro, que nós chamamos também de tensão de fase. Por outro lado, eu tenho aqui uma medição VFF, que é a tensão entre 2 fases. Então, estou realizando a medição, por exemplo, entre a fase A e a fase B. Mas eu posso fazer a medição entre a fase A e a C, ou a fase B e a C. Então, tanto faz. A medição entre 2 fases me diz que a tensão é tensão de linha. No caso da tensão de fase, nossa aqui do estado do Ceará, a nossa tensão de fase é a tensão entre fase e neutro, no caso 220 volts. Tensão de linha, já posso definir sendo 380 volts. Então, se eu realizar a medição dessa fase com essa, eu vou ter 380 volts. Se eu medir de qualquer uma das fases um neutro, 220 volts. Isso aqui, na região Nordeste. Se você for para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, a tensão de lá geralmente é 127 volts. Tensão de fase. Ou a tensão de linha é 220 volts. Então, assim, depende muito da região. A nossa região, ela trabalha com 220 volts monofásico, certo? Aí vamos lá. O sistema trifásico funciona da seguinte maneira. Lá no gerador, no alternador, que é o elemento que é utilizado para gerar eletricidade, trabalha com tensão alternada. Então, essa ondazinha aqui representa uma senoide, que é uma onda senoidal. E analisa aqui, olha, que eu tenho esse ponto, essa onda azul, representando a fase R. Essa ondazinha vermelha representando o S e a onda verde representando o T. Veja que existe, olha, um atraso de um em relação à outra. Então, por exemplo, o R está atrasado em relação ao S. O S está atrasado em relação ao T. E esse atraso, na eletricidade, a gente chama de defasagem. Então, eu tenho uma fase em defasagem com a outra em 120 graus. Então, vai ter um atraso de uma fase em relação à outra de 120 graus. Grosseiramente falando, o que quer dizer? Vamos lá. Se você medir dessa fase para essa fase, você vai ter 380 volts. Dessa fase para essa, você vai ter 380 volts. Dessa fase da B para C, 380 volts. Sempre você vai ter no circuito trifásico 2 fases em operação, porque uma vai ser anulada. Isso é um intervalo muito rápido. Então, sempre você vai ter RS, não vai ter o S, ou não vai ter o T, vai ter o S e o T, não vai ter o R, vai ter o S e o R, não vai ter o T, e assim por diante. Então, assim, não compete assim, para vocês saberem detalhadamente, mesmo porque, como não é a área de vocês, não adianta assim, a gente esticar muito a baladeira. Mas, assim, o que convém dizer é que a concessionária ela vai lhe fornecer uma tensão trifásica, desde que a sua potência instalada necessite. Bom, também não quer dizer que, digamos, você na sua residência, você diz assim, não, mas eu quero utilizar um sistema trifásico. Bom, pode ser. Só que você vai ter que arcar com o custo de manutenção e operação equivalente ao sistema trifásico. Certo? Aí vamos lá. Temos algumas relações que permitem obter as tensões e as correntes nos variados tipos de circuitos. Essa parte aqui é só para a gente dar uma verificada aqui e saber como é que procede as fórmulas. Esse VFF aqui é tensão de fase e fase, então são tensão entre 2 fases. E como é que eu faço para encontrar essa tensão entre 2 fases? Qual é a fórmula, qual é o cálculo? É raiz de 3 multiplicado pela tensão de fase neutra. Exemplo,
Qual é a tensão de fase neutro da minha residência e da residência de vocês? Bom, é mais ou menos 220 volts. Se eu quiser saber qual é a tensão de fase equivalente à minha tensão, você vai pegar a tensão de fase neutra, que é 220, e vai realizar a multiplicação por raiz de 3. Então, toda vez que a gente trabalhar em cima de um circuito trifásico, é raiz de 3, certo? Então, olha, no nosso caso aqui, raiz de 3 vezes 220 volts, eu vou ter 380 volts. Se, porventura, eu estiver no Rio de Janeiro, em São Paulo, então eu vou multiplicar raiz de 3 vezes 127 volts, vou ter 220 volts, sendo tensão entre as duas fases, tá? Para que eu consiga encontrar a corrente de projeto, esse IB, a gente já viu nas aulas anteriores, esse IB, aí eu tenho um traço, tem um φ, esse 1 representa o circuito monofásico. Então, a corrente aqui, corrente de projeto, circuito monofásico, fase neutro, eu vou ter uma potência, dada pela letra S, que é a potência aparente, dividido pela tensão elétrica, a tensão que você encontra disponível na tomada de vocês, de 220 volts. Aí é o que eu tenho a carga atendida entre duas fases, né? Que eu encontro através do S, dividido por raiz de 3 vezes a tensão de fase neutra. Essa parte de equação aqui que nós vamos utilizar lá na frente, só para título de exemplo, certo? Aí vamos lá. Um exemplo aqui, eu vou colocar aqui uns 4 exemplos, já está pronto aqui, só para a gente entender como é que funciona. Esse primeiro exemplo diz o seguinte: considera um chuveiro elétrico cuja potência desse chuveiro é de 5.500 watts. O fator de potência relacionado a esse chuveiro é de 1. Beleza. Este chuveiro será conectado à rede bifásica, envolvendo duas fases, tá bom? De 127 volts. Chuveiro elétrico ligado entre fases. Calcule a corrente que o mesmo estará demandando em funcionamento. Bom, visto que se trata de uma carga monofásica ligada entre fases, a corrente elétrica é facilmente calculada da seguinte forma. Então, por exemplo, eu tenho uma carga monofásica atendida entre duas fases. Você vai dividir a potência pela tensão entre fases neutras. Só que, preste atenção, esse 5.500 é uma potência ativa, é o P, tá? Dessa fórmula aqui é o P. E o S eu não tenho, eu só tenho o P, que é 5.500, e o fator de potência, que é 1. Bom, na fórmula que nós já vimos anteriormente, se o fator de potência é P sobre S, o que você faz? Você bota o S que estava embaixo para cá e o fator de potência que estava aqui no lugar do S. Então, eu fico calculando, para que eu encontre o S, vai ser P sobre o fator de potência. Aí vamos nós. A fórmula para que eu faça esse cálculo vai ser a potência aparente, dada pela letra S, dividido pela tensão de fase-fase. Como é que eu faço para calcular a tensão de fase-fase? Raiz de 3 vezes tensão entre fase e neutro. Bom, vai ser conectado a uma rede bifásica e tal. A tensão entre fase e neutro é 127 volts. E a tensão de fase e fase vai ser 220. Como é que eu faço para encontrar a letra S, que é a potência aparente? Vou pegar essa potência aqui, de 5.500, e vou dividir por 1, que é o fator de potência. Veja que eu inverti. A fórmula é fator de potência, FP, P sobre S. Como eu quero S, eu já tenho o fator de potência aqui, e eu já tenho o P, que é 5.500. Como o fator de potência é 1, vai dar o mesmo resultado. Dividindo 5.500 volt-ampere por 220 volts, eu vou ter como resultado 25 amperes. Então, exemplo, para esse chuveiro, digamos que você vai fazer a instalação dele e vai colocar um cabo de 2,5. Bom, segundo a norma 5410, um cabo de 2,5 milímetros quadrados, se for embutido em alvenaria dentro da parede, vai suportar 24 amperes. Aí você coloca um condutor de 2,5 achando que vai resolver o problema. Desde que você vai ter 1 ampere a mais. O cabo suporta até 24, mas a corrente que vai passar vai ser de 25. Então, assim, é interessante que para tudo que você for fazer, tem que ser realizado baseado em cálculo, baseado em norma, tá? Você não vai fazer no escuro. Não, vou fazer desse jeito que eu acho que dá certo. Não é assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Segundo exemplo aqui.
Considere um motor elétrico trifásico, tá bom? Cuja potência desse motor seja igual a 5 CV. Professor, CV é o quê? CV, pessoal, é uma potência. Em motores elétricos, a gente dá a potência do motor geralmente em CV, que é cavalo-vapor. Um CV, ele vale mais ou menos 735, não é um valor fechado não, tá? 735 watts, que é a potência ativa. O fator de potência desse circuito é de 0,75. Este motor será conectado a uma rede trifásica com a tensão de fase igual a 220 volts. Então, a tensão de fase 220 volts, que é a tensão da minha residência, da sua residência. Calcule a corrente que o mesmo estará demandando em funcionamento. Então, como o circuito é trifásico, como é que eu vou calcular a corrente? A corrente de projeto com circuito trifásico vai ser S, que é a potência aparente, dividido por raiz de 3, vezes a tensão entre as duas fases. Bom, se um CV vale mais ou menos 735 watts, se você multiplicar 5 vezes 735, que são 5 CV, você vai obter 3.675 watts. Que, dividido por 0,75, fator de potência, você vai ter 4.900 volt-ampere mais ou menos. Dividindo isso por 660, eu encontrei um resultado de 7,42. Então, assim, esses são os procedimentos que geralmente a gente adota para encontrar o valor da corrente daquele circuito. Tá bom? A corrente calculada corresponde ao valor demandado por cada fase. Então, como o circuito é trifásico, então cada fase vai receber quanto? 7,42 amperes. Vão ser 3 fases. O motor vai funcionar com 3 fases chegando até ela. São 3 cabos. Cada cabo vai passar uma corrente de 7,42 amperes. Certo? Bom, aproveitando o ensejo aqui desse motor elétrico trifásico, vamos jogar aqui, por exemplo, 3. Bom, eu tenho aqui o quadro de distribuição. Nesse quadro de distribuição, eu tenho aqui 3 fases, 7,42, 7,42, 7,42, acabei de calcular. O motor é um motor de 5 CV, e a distância do quadro de distribuição até o motor é de 112 metros. Então, está ali o quadro, onde se encontram os disjuntores. Então, até chegar ao motor, o percurso vão ser de 112 metros. Fazendo uso exclusivamente do critério da queda de tensão, dimensione a seção do condutor de fase, considerando que o motor elétrico do exemplo anterior é atendido por circuito dedicado apenas para este fim. Então, quais são as informações que eu preciso para realizar o cálculo aqui? E nós vimos esse exemplo aqui na parte de queda de tensão. Como o circuito é trifásico, então eu vou ter o raiz de 3. Esse ρ representa a resistividade do material. Vou levar em consideração que esse condutor é um condutor de cobre. Sendo um condutor de cobre, a resistividade é de 1 dividido por 56, 1 sobre 56. A tensão de fase-fase aqui vai ser de 380 volts, acredito eu, né? Uma vez que você encontrou aqui a tensão de fase-fase, que é 380, a queda de tensão, nós já vimos que vai ser 4%, só que na fórmula ninguém coloca 4%, coloca 0,04, tá? Eu não posso colocar porcentagem aqui no cálculo. E eu vou multiplicar pelo somatório da corrente vezes a distância. Quanto é o valor da corrente? 7,42. Quanto é o valor da distância? 112 metros. Quanto é o valor da resistividade? 1 dividido por 56. Quanto é a tensão de fase-fase? 380 volts. E quanto é a queda de tensão aqui? 0,04. Eu vou colocar a fórmula aqui e vou dar um tempinho para vocês copiarem. Copiarem não, para vocês calcularem, para ver se vocês realmente sabem fazer esse cálculo. Então, já está aqui no ponto para vocês. Ó. Raiz de 3, por se tratar de um sistema trifásico. 1 sobre 56, que é a resistividade do cobre. Tensão de fase-fase, 380 volts. E a queda de tensão, que é de 4%, eu tirei da porcentagem, né? Ficou 0,04. Isso multiplicado, olha, por 7,42, que é a corrente, vezes a distância, que é de 112 metros, tá bom?
Eu vou colocar a calculadora aqui, tá? Deixa eu puxar a calculadora para a tela. Para fazer esse cálculo aqui, que é bom que vocês vejam como é feito o procedimento. Tá? Alguns já me disseram o valor, já passaram para mim o resultado, mas eu vou colocar, fazer na calculadora aqui o procedimento. Só um instante aqui, só esperar. Pronto, entrar a calculadora aqui, eu vou fazer o cálculo com vocês. Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Assim, pessoal. Eu posso fazer da seguinte forma. Raiz de 3 vezes, abro parênteses, 1 dividido por 56, fecho parênteses. Aí eu posso continuar multiplicando aqui, olha. Vezes 7,42, 7,42 vezes 112 dividido. Aí quando você apertar o dividido, abre o parênteses e coloque esse valor dentro do parênteses. 380 vezes 0,04, fechando parênteses, igual a 1,69 milímetros quadrados, certo? Resultado aqui, 1,69 milímetros quadrados. Vamos lá. Exemplo 4. Fazendo uso exclusivamente do critério da capacidade de condução, nós vimos, aí foi o terceiro exemplo, tá? Verifique qual o condutor de fase adequado para o circuito do exemplo anterior. Considere o método C e que os fatores de correção são todos unitários. Então, nós vimos que para calcular a corrente do projeto, eu tenho que ter a potência aparente, tal, isso aí vocês já fizeram. Encontramos o valor de 7,42. Para encontrar a corrente de cálculo, eu vou pegar o IB', que é a corrente de cálculo, vou ter que ter em mãos aqui a corrente de projeto e dividir pelos fatores de ajuste. Como na questão estão levando em consideração que são todos unitários, então vai dar o mesmo resultado, logicamente. Eu vou para o método C, da tabela 36, da 5410. E como o circuito é trifásico, então eu vou ter que ir para o lado de 3 condutores carregados. Aqui são os valores das correntes. Por exemplo, um cabo de 0,5 milímetros quadrados suporta 9 amperes. Um cabo de 0,75 milímetros quadrados suporta 11 amperes, e assim por diante. Como o valor deu 7,42, um cabo de 9 amperes, que suporta 9 amperes, sendo de 0,5 milímetros quadrados, vai comportar tranquilamente sem nenhum problema. Só que, segundo o critério da seção mínima, então não daria certo utilizar esse condutor. Mas, pelo critério da capacidade de condução, o cabo a ser utilizado era esse cabo de 0,5 milímetros quadrados, certo? Vamos lá. Descrição do problema. Vamos falar aqui do tipo de ligação e circuitos terminais. Bom, quando nós temos um fornecimento de energia no ramal de ligação trifásico, então, estou levando em consideração que o circuito de ligação é trifásico. Eu recebi uma alimentação trifásica. Na minha casa o sistema é trifásico. Não quer dizer, não significa dizer que os circuitos terminais são trifásicos. Por exemplo, não é porque eu tenho um circuito trifásico que eu sou obrigado a ter motor trifásico ou qualquer carga que seja trifásica, tá? Então, assim, se eu tenho porventura um circuito trifásico, é porque eu vou ter uma quantidade de potência maior. Então, eu vou ter mais disjuntores monopolares, eu vou ter mais circuitos monofásicos, e não tem nada a ver eu ter um motor trifásico, certo? Aí vamos lá. Esse tipo de situação acarreta na necessidade de efetuar o balanceamento das fases. Então, por exemplo, eu fiz o levantamento da carga. Verifiquei que o circuito, a alimentação vai ser trifásica. Bom, eu vou ter 3 fases à disposição e eu vou precisar balancear de acordo com a carga que eu tenho, tá? De acordo com a carga que eu tenho, vou ter que fazer a divisão mais ou menos por igual nas 3 fases. É por isso que a gente chama de balanceamento, que é para deixar
uma quantidade, uma média, tá? Quase que por igual entre as três fases. Exemplo aqui. Você tem um sistema de 50 amperes, trifásico, né? Aí você tem um exemplo. Eu tenho 48 numa fase, eu tenho 20 em outra, eu tenho 28 em outra. Então, veja, olha, que está totalmente desequilibrado, totalmente desbalanceada. O que é que eu tenho que fazer? 46, 45, 48. Não tem como ficar igual, mas tem como deixar pelo menos o mais próximo possível, certo? Então, o balanceamento de fase vai objetivar garantir que as três fases estão igualmente carregadas ao longo do fornecimento de uma instalação elétrica. Quais são os problemas que podem acontecer de um sistema de fase desbalanceado? Problemas com harmônicas. O que são harmônicas? Tá? Não vou esticar muito com relação a isso, não. Mas harmônica, pessoal, resumidamente, é uma sujeira no sistema elétrico. Então, hoje, eu tenho uma quantidade muito grande de circuitos eletrônicos. E como eu tenho circuitos eletrônicos, quando eles entram no sistema, quando eles entram na rede, eles acabam causando uma leve perturbação no circuito. Então, indústrias, geralmente, que tem muito componente eletrônico, algumas fábricas, tá? Que existem vários tipos de máquinas e quase todos eles equipados a um sistema eletrônico, tá? Ele acaba distorcendo o valor dessa tensão. Então, essa harmônica que fala é uma velha sujeira que eu vou causar no meu circuito elétrico. Danos aos equipamentos trifásicos, os quais são projetados para operar em situações de equilíbrio de fases, né? Aqui seria modo normal, né? Sem distorção, olha, sistema alternado bonitinho. E quando eu vou incluir vários componentes eletrônicos no sistema, se não houver o controle, o circuito vai ficar mais ou menos assim, certo? Então, isso causa uma perturbação no sistema elétrico, sim, certo? Vamos fazer uma atividade aqui, sendo que vocês só vão fazer os cálculos para questão de prática, tá bom? Só para questão de praticar, para a gente ver mais ou menos na prática como é que seria a questão do projeto, tá bom? Então, um exemplo. Considere o levantamento de cargas apresentado a seguir. Então, eu fiz todo o levantamento das cargas, passamos de conta que nós fizemos tudo. Levantamento da iluminação, levantamento da potência de tomadas. Depois que eu fiz esse trabalho, eu vou fazer a divisão do circuito. Por exemplo, existem residências que só tem um disjuntor. É só aquele lá do medidor. Pronto, aquele disjuntor, clica e desliga, acabou-se. O correto é você ter o circuito separado, tá? A norma 5410, ela fala sobre divisão de circuitos. Então, é interessante, é necessário que você divida todo o seu circuito, tá? Para que eu consiga fazer a destinação correta. Então, eu tenho que fazer a separação do circuito. Então, cada circuito vai ser um disjuntor. O disjuntor 1 é da tomada da cozinha. O disjuntor 2 é da iluminação do quarto 1 e quarto 2. O disjuntor 3 é da iluminação da cozinha, da área de serviço, da sala de jantar. Então, assim, a gente faz a divisão de circuito para depois a gente definir para o circuito trifásico qual vai ficar com a fase 1, qual vai ficar com a fase 2, qual vai ficar com a fase 3, certo? Bom, de acordo com o levantamento de carga que eu vou mostrar agora para vocês, efetue o cálculo da corrente de cada um dos circuitos terminais e, posteriormente, defina o tipo de fornecimento e a corrente do alimentador geral com base na potência total. Não esqueça de considerar o uso de espaço reserva. Outro dado interessante, pessoal, a norma ela fala de circuito reserva, você tem que deixar. Caso ocorra algum problema em qualquer um dos circuitos, você vai ter lá um disjuntorzinho separado, vai ter um circuito reserva, tá? Num momento de sinistro, alguma coisa que acontecer relativo a alguma pane, um defeito, você vai ter um disjuntor reserva. Por fim, efetue o balanceamento das fases a fim de garantir a melhor situação possível. Apresente o balanceamento de fase numa tabela que trate das potências nas fases RST. Então, tá aqui a tabela. A tabela aqui eu já dividi o circuito por completo. Então, eu tenho 12 circuitos aqui, olha, 12 disjuntores. Isso aqui é uma residência. Eu vou ter, por exemplo, do circuito 1 até o 4, eu vou ter o circuito de iluminação, sendo que o circuito de iluminação eu dividi. Eu fiz a divisão. Por exemplo, circuito 1, a iluminação do quarto 1 e quarto 2. Então, vai ter um disjuntor só para a iluminação do quarto 1
e do quarto 2. Eu vou ter no disjuntor 2 a iluminação do quarto casal, mais o banheiro, primeiro banheiro. Eu vou ter aqui a iluminação da sala de estar e a sala de jantar. Circuito 4, iluminação da cozinha, mais a varanda, mais o segundo banheiro. Então, eu fiz a separação da iluminação de todos os compartimentos. Disjuntor 5, que é o circuito 5, é a tomada de uso geral, a tomada dos quartos 1 e 2. Circuito 6, tomadas do quarto de casal, mais o primeiro banheiro. E assim por diante, olha, tomada da cozinha, tomada da varanda. Aí você vai perguntar para mim, por que eu não misturo iluminação e tomada da cozinha? Porque a 5410 específica, que eu não posso misturar tomada, a gente chama isso de circuito misto. Eu não posso ter circuito misto para cozinha, copa-cozinha, área de serviço, então tem que ser separado, certo? A iluminação da cozinha, aliás, qualquer iluminação ela pode ser misturada com qualquer circuito. Já, por exemplo, a tomada da cozinha tem que ser só tomada da cozinha. Certo? Aí vamos lá, algumas observações. A tomada de uso específico do chuveiro, aqui, né, tem um chuveiro elétrico de 5.000 watts, nós até falamos no exemplo ali, agora há pouco. Eu tenho aqui no circuito 11 uma tomada de uso específico, que é aquela tomada que suporta uma corrente maior, até 20 amperes. Esse ar-condicionado, ele é um ar-condicionado de 18.000 BTUs. Monofásico também, certo? A tomada de uso específico do motor de 5 CV, que no caso aqui vai ser um motor trifásico, certo? Eu vou ter a potência ativa aqui de 3.675. Então, quais são as colunas que eu tenho, fora os circuitos terminais? O IB, que é a corrente de projeto, que eu vou ter que encontrar. O fator de potência referente a cada circuito. A potência aparente, que é o S, né? S é igual a 380 volt-ampere. S é igual a 320 volt-ampere. Então, aqui são as potências aparentes. Aqui eu tenho potência ativa, dada em watts, que é a letra P, né? E potência reativa, letra Q, dado em volt-ampere reativa. Então, veja que tem alguns dados que estão em branco. Por exemplo, aqui eu tenho 3 espaços que eu preciso encontrar potência aparente. Aqui eu tenho esses espaços que eu preciso encontrar potência ativa, né? E outra potência reativa. Eu vou dar um tempinho para vocês, pelo menos, dar início com relação a... Você pode fazer separado no caderno, não precisa você copiar essa tabela toda, não. Você coloca só assim, circuito 1, aí você vai colocar IB, que é a corrente de projeto, S dividido pela tensão de fase neutra. Por exemplo, quanto é essa potência aqui? 380 volt-ampere. 380 é o S. E quanto é a tensão de fase neutra? 220. 380 dividido por 220 vai dar esse valor de corrente. 320 dividido por 220 vai dar esse valor de corrente. 280 dividido por 220 vai dar essa corrente aqui. Então, aqui é a potência, que é o S, e a tensão de fase neutra vai ser 220. Vocês têm como encontrar do circuito 1 até o circuito 9, que aqui já está no ponto. É só pegar esses valores e dividir. O resto a gente vai encontrar aqui juntos, tá bom? Vou fazer junto com vocês, já tenho essa tabela pronta e vou mostrar como é que eu cheguei ao resultado, certo? Vou dar só um tempinho para vocês fazerem do circuito 1 até o 9, o cálculo da corrente de projeto. Vamos dar uma adiantada logo aqui, com relação, pelo menos alguns cálculos aqui, como é que eu fiz para chegar a esse resultado. Deixa eu deixar aqui no ponto. Colocar a calculadora, pronto, a calculadora está no ponto aqui. Olha como eu consegui chegar pelo menos aos primeiros resultados. Aqui é o S. Como o circuito aqui ele é todo monofásico, aqui, ó, o único que é trifásico é o circuito 12. Mas os demais são circuitos monofásicos. Para que eu encontre a corrente, eu vou pegar essa potência, 380, olha, e vou dividir pela tensão de fase neutra. Então, dividido por 220 volts.
Quanto é que eu vou ter? 1,72. Então, aqui é a corrente de projeto de iluminação. No caso aqui, 320. Do mesmo jeito, ó, 320 dividido pela tensão de fase neutra, 220 volts. 1,45. Então, é assim que eu vou fazendo os cálculos. Só que veja que quando eu chego mais ou menos nessa etapa aqui, quando eu chego nessa etapa, 3 partes aqui eu não tenho a potência aparente. Então, eu tenho que encontrar a potência aparente para que eu encontre essas 3 correntes aqui. Porque até então aqui está tranquilo. Eu vou pegar esse valor e vou dividir por 220 para encontrar as correntes. Só que aqui eu não tenho. Mas eu tenho fator de potência e eu tenho a potência ativa. Então, já posso encontrar. Deixa eu passar para outra tela aqui, já pronta, para mostrar para vocês. Pronto, aqui é o resultado. Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, mostrando para vocês? Aqui os resultados, olha. Tá vendo? Como é que eu cheguei a esse resultado de 22,73? Tendo em vista que eu não tinha essas 3 correntes? Fácil, olha. Se fator de potência vai ser P dividido por S, eu tenho o fator de potência, eu tenho o P, mas eu não tenho o S. Então, como é que eu faço para encontrar? Fator de potência é quanto? É 1. Quanto é o P? P é 5.000, dividido por S. Passando para o outro lado, fica 5.000 dividido para 1, que fica quanto? 5.000. Então, aqui continua sendo 5.000, porque o fator de potência é 1. Se você dividir os 5.000 agora por 220, vamos ver quanto é que vai dar. 5.000 dividido por 220. Dá 22,72. Aqui tem um 7, né? Arredondei para 22,73. Nesse caso aqui, olha, eu tenho 2.100 watts de potência. E eu tenho aqui o fator de potência 0,96. Como é que eu cheguei a esse resultado? Do mesmo jeito, ó, esse fator de potência, P dividido por S. O S passa para o outro lado, então agora eu vou dividir 2.100. E vou realizar a divisão por quanto? Por 0,96. 2.187,50, que é a potência aparente. Certo? E assim eu pego esses valores e vou dividindo por 220. Então, até aqui, beleza. Então, eu pude encontrar essa parte eu tinha até aqui, né? Esses 3 eu acabei de encontrar. Agora veja, olha, que essa parte aqui ela se encontrava vazia. Né? Essas 3 aqui vazia. Como é que eu fiz para encontrar eles 3 aqui? Bom, como eu já tenho potência aparente, já tenho fator de potência, eu encontro potência ativa. Porque se fator de potência é P dividido por S, a parte de cima, como é o P, se eu passar para o outro lado, eu vou ter que multiplicar. Então, como é que eu faço para multiplicar? Simples, olha. 380 vezes 1, 380. 320 vezes 1, 320. 320, não, ao contrário. 280 vezes 1, 280. 280 vezes 1, 280. 1.200 vezes 0,8. 1.200 vezes 0,8. Vou ter quanto? 960. Se você multiplicar 0,8 ou 0,80 vezes 800, 640. Então, assim, eu fui multiplicando e encontrando os valores aqui. Então, é a mesma forma, fator de potência, P dividido por S. Ah, o valor que eu quero é o P, que se encontra em cima, então eu tenho que passar para o outro lado. Como é que eu vou fazer? Eu realizo a multiplicação. Bom, então, consegui completar potência ativa, completei a potência aparente, completei a corrente. O que me resta é encontrar agora a potência reativa. E nós vimos em aulas anteriores como é que eu faço para encontrar a potência reativa. Q é igual a raiz de S ao quadrado menos P ao quadrado. O S é potência aparente, o P é potência ativa. Então, como eu já tenho essas duas informações, eu posso encontrar aqui. Aqui deu zero porque potência aparente, quanto é? 380 VA. 380 volt-ampere. Quanto é a potência ativa? 380 watts. Então, as duas se anulam, acaba dando zero.
Da mesma forma aqui o circuito 2, circuito 3, circuito 4. Já no circuito 5, olha aqui. Como é que eu vou fazer o cálculo? Eu aperto raiz, vou abrir o parêntese, 1.200 eleva ao quadrado, menos 960. 960 ao quadrado também, tá? Fecho o parênteses, igual a 720. Nesse caso aqui, raiz, abro parênteses, 800 ao quadrado, menos 640 ao quadrado, fecha parênteses, igual 480. Vocês conseguiram entender como é que eu cheguei a esse resultado? Entendi, professor. Tem alguém aqui que não entendeu como é que eu cheguei a esses resultados aqui, da potência ativa? Vou fazer esse outro aqui, olha. Fazer esse outro. Raiz, abre parênteses, 2.187,50 ao quadrado, menos 2.100 eleva ao quadrado, fecha parênteses, igual 612,5. Certo? Para finalizar, vamos olhar esse outro aqui, só para a gente conferir. Eu gosto sempre de ficar calculando, que às vezes a gente pega uma tela, copia, cola, pega uma tabela, joga para o outro lado e acaba mandando uma numeração que não tem nada a ver. Então, olha, raiz, abriu parênteses, né? 4.900 ao quadrado, menos 3.675, eleva ao quadrado, fecha parênteses, igual 3.241, ponto, aqui tem 0,5, arredondei para 0,5, tá? Então, o procedimento é esse. Então, para encontrar a corrente de projeto, eu tinha que ter a potência aparente. Oi? Professor, faz essa aí do 2.187,50 de novo. Posso sim. Raiz. Não dá 612 não, dá 610. Vamos lá, dúvida. Qual desse aqui? É. Vamos lá. Raiz, abre parênteses. Vamos lá, deixa eu fazer. Raiz, abre parênteses, 2.187,50 ao quadrado, menos 2.100 ao quadrado, fecha parênteses, igual 612,50. Só uma observaçãozinha aqui. Esse valor de 7,42 amperes para essa tomada de uso específico de um circuito trifásico, né? Um motor trifásico de 5 CV, nós acabamos de fazer. Como é um motor trifásico, então eu tenho que me atentar a essa fórmula aqui. Como é que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês. Eu acho que o resultado deu uma diferençazinha bem revestrez aqui, mas deu. Como é que eu vou fazer? Bom, se o motor é trifásico, aqui ó, se o motor é trifásico, então eu vou pegar essa potência aparente do mesmo jeito, 4.900, dividido, aí eu abro parênteses, eu tenho que colocar o raiz de 3, porque é trifásico, raiz de 3, vezes a tensão de fase e fase. No nosso caso, a tensão de fase neutra é 220 e a tensão entre fases é de 380 volts. Então, 380. Fecha parênteses, igual. Aqui, ó, 7,44, aqui deu 7,42. É o que eu falei. A gente digitando, fazendo o cálculo, acabou dando essa diferençazinha. Mas, é basicamente assim que a gente faz o procedimento. Bom, fiz todo o levantamento. Eu tenho aqui a corrente de projeto de todo o circuito. Eu tenho o fator de potência relacionado à tomada, iluminação, potência aparente, potência ativa e potência ativa. Bom, agora eu tenho por obrigação de colocar circuito reserva na minha instalação elétrica. Isso vai depender da quantidade de circuitos terminais que eu tenho disponível. A tabela 59 da 5410, ela explica o seguinte: quantidade de circuitos efetivamente disponível, N, né? Quantos eu tenho
na minha instalação disponível. Se for até 6, o espaço mínimo destinado à reserva é de 2 circuitos. De 7 a 12, 3, de 3 a 30, 4 e assim por diante. Como são 12 circuitos, então eu vejo aqui, olha, de 7 a 12, 3 circuitos reservas. Então, no caso aqui, eu vou ter quantos circuitos no total? Alguém pode me informar? Quantos circuitos eu vou ter ao total agora? Com 3 quilos, né? Exato. Como vão ser 3, então vou aumentar mais 3 circuitos aqui. Tá? Tá vendo? De 7 a 12, circuito que eu tenho efetivamente disponível, eu vou ter 3 circuitos de reserva. Então, circuito reserva 1, circuito reserva 2 e o 3. Beleza, então eu tenho aqui agora, olha, 15 circuitos de reserva. Aí vamos lá. Qual vai ser o total? Oi? Esse circuito, professor, ele deixa só o disjuntor lá, ou ele é puxado também para... fica só o disjuntor reservado? Ele fica no ponto. Por exemplo, como o circuito aqui é trifásico, então vão ter 3 fases. Essas 3 fases elas vão ser distribuídas, né, pelos disjuntores monopolares. Aí o que acontece? Digamos que o circuito 12, um exemplo, né, o circuito 12 apresenta um problema. Então, como você vai ter já no ponto aquele disjuntor reserva do circuito 13, então você pode desconectar a parte do circuito 12 e conectar o circuito 13, que já vai estar todo ligado. Ou o circuito 14, o circuito 15. Isso é em um eventual, alguma coisa que acontecer relativa ao circuito que ocasionou o problema, então você tem circuitos reservas colocados na instalação. Tá? Isso é questão de segurança, só para você não ficar sem fornecimento em algum desses circuitos aqui. Bom, aqui são o total dos circuitos, olha. Eu tenho aqui corrente de projeto, fator de potência, potência aparente, potência ativa e potência reativa, tá? Eu fiz o cálculo, fiz o somatório para encontrar o valor total dessa potência aparente, o valor total da potência ativa, o valor total da potência reativa, certo? Deixa eu só um pouquinho, só fazer um cálculo aqui, só para conferir aqui se esse resultado é esse mesmo, só um instante. Só para conferir aqui uns dados aqui. Então, beleza. Tá aqui o somatório todo feito, beleza. Aqui deu 37,65. Mas por quê? Eu fiz o somatório e fiz a divisão, no caso fiz a divisão por 3, porque o circuito é trifásico. Então, vão ser 3 fases, então eu vou ter que dividir. Os demais não, os demais eu fiz o somatório das potências, mas aqui eu fiz o somatório e dividi por 3, tá? Verificando aqui a potência instalada, que como total deu 23.595, então fornecimento na rede aérea vai ser uma ligação trifásica. Por quê? Vocês viram lá no início que se for até 10 kW, 10 kg, quilo é 1.000. Então, 10.000 watts, monofásico. Passou de 10.000 até 20.000, que é 20 kW, é bifásico. Passou de 20.000, que é 20 kW, até 75, vai ser trifásico. Como ultrapassou os 20 kW, os 20.000, no caso aqui 23.595, a ligação vai ser trifásica, certo? Aqui eu vou ter só que corrigir depois, tá? Não vamos considerar não, certo? Tem esse ponto 50 aqui. Fator de potência 0,95, a ligação vai ser trifásica. Como é que eu vou fazer o cálculo da corrente da base? Eu vou pegar a potência instalada, vou dividir por 3, vezes a tensão entre fase e neutro, que é 220, vezes o fator de potência que eu determinei com 0,95. Fazendo esse procedimento, eu vou encontrar esse valor de 37,55 amperes. Agora é preciso garantir que as 3 fases tenham corrente próxima do valor calculado. Então, está aqui é o valor da corrente, certo? Eu vou ter que realizar agora um processo de balanceamento de fases para que eu consiga deixar as 3 fases a mais equilibrada possível. Então, assim, para cada fase eu tenho que ter mais ou menos esse valor de 37, 38, 36, tá bom? Tem que ser mais ou menos essa média. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui o circuito, né? Corrente de projeto, nós já fizemos, fator de potência. Esse S é a potência aparente, tá? Eu só fiz colocar a letra agora em vez
do nome da grandeza. Esse P é potência ativa e esse Q é potência reativa. Aqui eu tenho a fase R, que é fase 1, fase S, fase 2, fase T, fase 3. Esse R e ST, pessoal, é só para dar um nome à fase, mas pode ser ABC, pode ser X, Y e W, 1, 2 e 3, tá bom? Então, o que foi que eu fiz? Para o circuito 1, eu defini que eu vou utilizar a fase T. Circuito 2, a fase R. Circuito 3, a fase T. Circuito 4, a fase R. Circuito 5, a T, 6, T. E assim eu fiz, olha. De acordo com a corrente aqui, eu fui fazendo um levantamento para verificar se o valor em cada uma da fase vai dar mais ou menos o mesmo valor aqui. Então, eu tive que fazer isso. Não quer dizer que, por exemplo, se eu pedir para vocês fazerem o balanceamento, vai dar do mesmo jeito. Então, vocês podem ter escolhido, por exemplo, o circuito 1 para a fase R, o outro poderia ter escolhido para a fase S. Não interessa. O que interessa é saber que as fases se encontram em processo de equilíbrio. Sendo assim, exemplo. Circuito 2, eu defini a fase R, né? A fase R ficou para o circuito 2, 4, 8, 11, 13. Só conferir e ver se deu certo. Olha, 2, 4, 8, 10, não, 11, 12, 13. Fase R ficou separado. Então, a potência 320 volt-ampere, 280, 2.200, 2.187.5. Então, eu só fiz foi separar, tá? Aqui tem 1/3, é porque, como o circuito aqui é trifásico, então, cada fase vai receber, tá? No caso, uma fase, porque aqui como vai ser um disjuntor de 3 fases, tripolar, cada fase vai receber 7,42 amperes, certo? Aqui, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou ter que somar as potências ativas. Então, eu somei aqui, olha, 320 mais 180, 1.760, fiz todo o somatório, encontrei esse valor. Potência reativa, 0, 0, 1.320 e tal, encontrei esse valor aqui também. E potência aparente, eu fiz o cálculo, né? De raiz de P ao quadrado mais S ao quadrado, encontrei esse valor, que é o valor total. A mesma coisa eu vou fazer para a fase S, que eu defini sendo 10, 12, 14. Vamos só ver aqui. 10, olha, 10, circuito 12 e circuito 14. Então, eu tenho 5.000, né? Deixa eu ver aqui, 5.000 com esse valor aqui, 3.675, que eu dividi por 3, né? Porque um circuito é trifásico aqui, e 2.200. Potência ativa, eu tenho 0, 3.241 tem que ser dividido por 3, porque essas 3 partes aqui é baseado no circuito trifásico, e o outro aqui 0. Então, é a mesma coisa, o processo da fase R foi a mesma da fase S, que é a mesma da fase T. Fiz o levantamento, separei as fases, fiz o procedimento, somei todas as potências ativas, somei todas as potências reativas e encontrei a potência aparente. Raiz de 7.285 ao quadrado, mais 3.480,35 ao quadrado. Encontrei o valor dessa potência. Essas potências, que é o S, que é o que me interessa, tá? Na parte final. Então, olha, na fase R, 8.441. Aqui, 8.493,98 e aqui 8.073,66. Essas potências é o S, tá? Aqui, olha, os valores que eu encontrei da potência aparente. Então, eis aqui as potências aparentes. As correntes elétricas relacionadas a isso vai ser esse valor, tá? Vou só voltar para mostrar para vocês aqui, olha. Fase R, 8.441, certo? Se você fizer o cálculo, vai dar mais ou menos o mesmo valor. Então, fase R, a fase S, tudo vai ser dividido por 220, tá? Aquela potência que eu encontrei, dividido por 220, eu obtive o valor dessa corrente. Bom,